Na graça deste dia em que contamos com a relíquia de São Francisco de Assis, nesta quinta-feira após cinzas, ouvimos a liturgia da palavra, do livro do Deuteronômio e do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Com a primeira leitura, nós nunca devemos esquecer que o cristianismo sempre foi uma escolha pessoal. Seguir a Cristo é uma escolha pessoal. É por esta adesão pessoal a Jesus Cristo que cada um de nós escolhe viver segundo o Evangelho e com Jesus. É uma adesão pessoal, livre. O Senhor nos chama, nos dirige um convite, mas não obriga ninguém a segui-lo. É sempre um convite pessoal e intransferível. O convite é para nós e não podemos transferir a responsabilidade de dizer o nosso sim, o nosso não. Claro que Jesus fica muito mais feliz com o nosso sim do que com as nossas negativas. Como nos diz o Evangelho de hoje, Deus coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas Ele é muito claro: escolhe, pois, a vida para que tu vivas e a tua geração. Então, acolher a nosso Deus, o seu Filho Jesus, escolhendo a vida, presente no Evangelho e nas palavras do Senhor Jesus, que veio para que todos tenham vida e tenham vida plenamente. Pelo modo como a nossa evangelização se desenvolveu nos últimos séculos, nós percebemos que esta escolha não é uma realidade na vida de tantos irmãos e irmãs. Esta escolha pessoal, muitos, se nós formos hoje analisar, são cristãos apenas pelo batismo. Foram batizados crianças pela fé dos pais, pela fé dos padrinhos, que se comprometeram fazer com que aquela criança crescesse na fé, observando o mandamento e presente na comunidade dos seguidores de Jesus. Muitos cristãos apenas de batismo, mas que não fizeram uma escolha pessoal por Cristo e por seu Evangelho. Isso leva a uma frieza e a um desinteresse pela vida religiosa e pela vida espiritual. Muitos cristãos batizados renunciaram à sua fé. Muitos cristãos batizados não estão inseridos na comunidade. Muitos cristãos batizados que se dizem católicos por ocasião de uma pesquisa de censo, mas que não estão inseridos na vida da comunidade, pois se nós fizermos a opção pelo Cristo e pelo Evangelho, que é uma decisão pessoal, nós estaríamos de fato vivendo a nossa fé na comunidade, na sociedade, sendo cristão, sal da terra, luz do mundo, na igreja e na sociedade. Deus nos propõe então, irmãos e irmãs, nesta quaresma, é uma nova proposta, propõe novamente para nós nesta quaresma
a fazermos uma escolha. Cada um de nós é convidado a tomar uma decisão, e a decisão mais importante da nossa vida, a decisão de escolher por Ele, e escolhendo por Ele, fazer a opção pela vida, pois sem Ele nada podemos fazer. Mas como Deus nos criou para a liberdade, podemos fazer opções erradas que nos levarão para o caminho da morte. Estamos novamente diante da vida e da morte, da bênção e da maldição. O que você quer para a tua vida, meu irmão e minha irmã? Qual é a sua escolha? Onde você quer trilhar? O convite é muito claro diante da apresentação dos caminhos. Escolhe, pois, a vida. Façamos nesse período quaresmal um projeto espiritual, para que esta quaresma nos ajude a aprofundar a nossa opção por Jesus. E experiências dessa quaresma não nos faltam. Retiro quaresmal para esse tempo não nos falta. Cabe a cada um de nós, nesse período quaresmal, escolher um caminho para viver este tempo da quaresma. Não escolhamos todos os caminhos que nos são propostos, porque a gente às vezes acaba não fazendo nada. Vê um monte, mas escolhe um, para poder viver o seu tempo quaresmal. E tantas espiritualidades que nos são propostas nesse tempo de retiro quaresmal. E assim, meus irmãos e irmãs, esta quaresma é este tempo ideal para trabalhar o caminho da perfeição, o caminho da perfeição da nossa vida, pois o convite da santidade é para todos e para todo o tempo, e nós temos o modelo de São Francisco, temos o modelo dos santos e santas da Igreja, que nos ajudam a viver este caminho de perfeição ao encontro do Senhor. O caminho, ele está proposto para nós, é o caminho de santidade, convite para todos e para todo o tempo. Sede santos como o Pai do céu é santo, sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. No entanto, uma das primeiras perguntas que devemos fazer a nós é a seguinte: até que ponto eu, na minha vida, estou determinado a seguir Jesus? Eu estou determinado a seguir esse projeto de vida que Ele me propõe? Até que ponto estou determinado? Pois muitas vezes nós fazemos muitas promessas para viver o tempo da quaresma, e quando vemos, já furamos com todas as promessas feitas, caindo mais uma vez num vazio, e assim perdemos a oportunidade que este tempo nos dá de uma sincera conversão e de mudança de vida. Então, até que ponto eu estou determinado a seguir Jesus? Respondendo a isso, hoje no Evangelho nós ouvimos as condições para seguir Jesus. Quais são as condições que o Evangelho de hoje nos propõe? Sabemos que não são condições fáceis, não são. Veja a condição: negar-se a si mesmo. O que isso significa? Significa, meu irmão e minha irmã, você aprender a renunciar aos seus gostos. Significa você aprender a renunciar aos seus desejos. Significa você renunciar aos seus hobbies, para acomodar-se assim aos de Jesus, para assim acomodar a nossa vida ao Santo Evangelho. Então, renunciar, sabemos que não é fácil, mas se queremos seguir Jesus,
devemos aprender o caminho da renúncia. E como conhecemos a história de Francisco, ele renunciou também a muitas coisas. Renunciou a muitas coisas para seguir o Cristo. Assim, uma outra condição para seguir Jesus, que também não é fácil, tomar a cruz de cada dia. Tomar a cruz de cada dia que implica fazer tudo com amor, tudo que nos é apresentado ao longo do dia, fazer com amor, o bom e o que não nos agrada, porque tem coisas que nós temos o prazer de fazer, tem coisas que não nos agrada fazer, mas nesse caminho de abraçar a cruz, nós devemos acolher também aquilo que não nos agrada. O caminho da cruz é doloroso, é pesado, é difícil, às vezes vamos desanimar, mas temos pessoas que estão ao nosso lado e que podem nos ajudar a carregar a nossa cruz, como nós também podemos carregar a cruz do irmão. E assim deve ser o nosso caminho com Cristo. O problema hoje do nosso cristianismo é que muitas vezes nós só queremos as vantagens do ser cristão, sem assumir as responsabilidades. Queremos o céu, mas não queremos passar pela cruz. E para chegar ao céu precisamos passar pela cruz. Não podemos querer só as vantagens do ser cristão. Precisamos assumir as responsabilidades que isso implica. Uma atitude muito difundida no mundo de hoje. Benefícios, sim. Obrigações, não. Queremos só os benefícios. As obrigações ninguém tem. A quaresma, então, e assim vou concluindo, a quaresma pode ser uma boa oportunidade para iniciarmos o nosso exercício de renúncia. Perceber o que eu preciso renunciar para viver melhor o meu discipulado a Cristo Jesus. O tempo da quaresma nos ajuda a iniciarmos assim no exercício de renúncia. Será muito difícil conseguir renunciar a nós mesmos se não formos capazes de renunciar a um pouco de comida. Veja só, quem não consegue fazer um jejum, consegue renunciar a si mesmo. Quem não consegue cortar um doce no período quaresmal, consegue renunciar a algo maior que a sua própria vida? Assim, meus irmãos e minhas irmãs, são muitas as renúncias que devemos aprender a fazer. Renúncia de televisão, renúncia do WhatsApp. Muitas são as renúncias que podemos fazer nesse período quaresmal, para que a gente aprenda a renunciar a nós mesmos para seguir Jesus com perfeição. Pensemos bem em como iremos desfrutar deste tempo quaresmal, para que possamos assim chegar à Páscoa verdadeira, que é a Páscoa da ressurreição. Que nós aproveitemos esse tempo quaresmal, vivamos com toda a intensidade este tempo quaresmal, para que quando chegar a Páscoa, sejamos nós também a dizer: com Cristo ressuscitamos para uma vida nova. Que possamos assim viver. E assim concluo, acreditando que com a presença hoje da relíquia de um santo, nos favoreça sentir a sua presença. Essa presença que confirma a graça de Deus em nós. Essa presença de Francisco em nosso meio. Assim, no exemplo dos santos,
nós somos fortalecidos em nossa fé em Deus, que exalta os humildes. Pois diz São Paulo: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus haja em nós. Recordo a oração de São Francisco diante do crucifixo: Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Ele disse isso mesmo? Muito bem, um franciscano que sabe e segue Francisco na ordem secular, confirma aquilo que São Francisco disse diante do crucifixo. Mesmo então, diante da provisoriedade da vida, nós vemos-nos hoje abraçados pela graça santificante de Cristo, que nos convida a ir mais adiante nesse nosso caminho de fé e de vida. Caminhar com olhar fixo em Cristo, caminhar com olhar fixo em Cristo e cumprirmos o seu mandato de ir pelo mundo. Hoje o mundo é marcado, então, por tantas dificuldades. Vivemos num mundo que nos desafia a todo momento, até mesmo dentro da nossa própria estrutura familiar. Hoje muitos valores são questionados diante dessa cultura do descartável que vivemos. E que nós possamos ter, diante da relíquia de São Francisco, da sua imagem que está peregrinando a diocese, ter a sua presença em nosso meio e ver o seu exemplo de vida, para que possamos também tirar dali lições para o nosso caminho. Aprender a ser discípulos missionários a exemplo de São Francisco, principalmente nem tanto pregando pelas palavras, mas com o testemunho de vida. É o testemunho que converte outras pessoas para Deus. Não é o nosso muito palavreado. Às vezes falamos bonito demais e vivemos muito pouco daquilo que pregamos. E São Francisco é um exemplo para nós, no falar e no viver. Que Deus nos ajude e que pela intercessão de São Francisco saibamos viver o período quaresmal como um período de renúncia, para conquistarmos assim o verdadeiro caminho do céu, que passa por abraçar a cruz de cada dia.